Pronto. Bom dia, pessoal. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro que vocês sabem que eu não gosto desse negócio de aula virtual, né? Meu negócio é no presencial, mas é o que temos para hoje. Sei que tem muita gente gostando e tal, mas deixa eu botar aqui um fone, porque durante o dia vocês sabem, né? Vai passar cachorro, é carro da verdura, é carro do gás, é carro do tudo. Eu acho que com esse fone melhora um pouco o ruído aí para você. Deixa eu só ver se ele já mudou aqui. Pronto, agora mudou. Eu acho que ele fica um pouco melhor, que ele suprime o ruído. Bom, pessoal, então vamos seguir, né? Nossa programação normal. Deixa eu só subir aqui de hoje. Eu acho que eu só não lembro se eu já mandei para vocês, mas se eu não mandei, quando eu terminar aqui, eu envio. É... Se eu boto aqui direto. Aqui mesmo. Vou ter um jeito de fazer um negócio aqui que eu não aprendi ainda. Enfim, vamos assim mesmo. Pronto, acho que já está aparecendo para vocês, né? Então, como eu falei, a gente vai seguir nossa programação normal e hoje a gente vai falar sobre a tecnologia. Ah, só um aviso importante. Quem já tiver feito o cronograma da extensão, mande por e-mail para Mariana, para que ela vai passar uma olhada antes de você submeter no sistema. Só para dar uma conferida se está tudo certo, se está tudo ok, para que vocês possam colocar lá e vencer o desafio 1. Lembrando, pessoal, que vocês têm um prazo para fazer isso, né? Hoje, daqui a pouquinho, no final do dia, eu vou mandar para vocês o cronograma atualizado. Eu já botei lá no Class aquele outro resumo das atividades. E aí, eu vou mandar só aquele outro que fica no final do cronograma de vocês com algumas atualizações. Mas é importante que vocês cumpram todos os desafios. Lembrando que, se eu não me engano, são 5 desafios. Você tem 3 desafios formais, mais 2 questionários, para que aí sim você consiga realmente finalizar a atividade de extensão. Nós temos pessoas que estão se formando agora e vão ter que ficar um semestre a mais só por conta da extensão. Então, se liguem nisso aí para vocês não perderem os prazos e poderem adiantar o processo especificamente. Então, fez o cronograma, manda para a Mariana para que ela valide, vocês coloquem no sistema para não perder o prazo de vocês. Bom, seguindo, a gente vai falar sobre a tecnologia de processamento de produtos de origem vegetal, seguindo ainda, né? Então a gente vai falar hoje sobre os cereais. Lembrando que a gente tem alguns aspectos que são bem interessantes quando a gente fala dos cereais, que são alimentos que estão no dia a dia da população, né? Dos seres humanos, vamos dizer assim, há um bom tempo já. Por que isso? Porque se a gente lembrar na história da população, em vários momentos, a parte boa de ficar em casa é isso aqui, ó.
um cafezinho. A gente consegue dar aula de bermuda, vocês não veem, mas a gente tá aqui de bermuda. E por aí vai. Bom, então, ao longo da história da civilização, a gente tem vários momentos que foram aparecendo questões relacionadas aos cereais. Né? Se a gente lembrar assim por alto, eu lembro, por exemplo, tem várias passagens na Bíblia que falam especificamente sobre essa questão da presença dos cereais. A gente tem várias passagens, como por exemplo, a história de Sansão e Dalila. Sansão, depois que teve o cabelo cortado, ele foi trabalhar numa moenda de trigo para poder moer trigo. Ele ficou escravizado ali em uma situação de escravidão naquela situação. Então a gente tem vários relatos que a gente consegue lembrar da presença dos cereais dentro da história ao longo do tempo. Então os cereais eles acompanham os seres humanos pela sua trajetória. Então a gente começa desde a Idade da Pedra, onde a gente tinha pessoas que já manipulavam cereais para as mais diversas finalidades. Não tinham as finalidades como a gente tem hoje, mas eles tinham outras finalidades especificamente. E aí, nessas finalidades, a gente tem os babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos, todos eles utilizavam cereal para alguma determinada atividade. Se a gente lembrar, pão, existem vários relatos da presença do pão em várias civilizações. Todos eram feitos de trigo vendido na padaria? Óbvio que não. Mas a gente tinha o pão, a preparação em si, em várias outras situações. E o cereal, ele ganha tanto espaço e ficou tão popular por quê? Principalmente pelo fato dele ter uma capacidade de armazenamento que é incomparável com outros alimentos. Então, cereais a gente colhe nesse ano e a gente consegue guardar de um ano para outro e ele mantendo todas as características dele, né? Não sei se tem alguém do interior aqui, mas é comum a gente no interior, por exemplo, colher o feijão esse ano. Aí vai separar umas garrafas PETs com o feijão que foi colhido esse ano para plantar na próxima colheita, na próxima plantação, que às vezes é só no próximo ano. E esse feijão mantém a característica dele numa boa, então guarda na garrafa PET para evitar a entrada de pragas e insetos. Então isso acontece e eu consigo ter um produto que dure muito mais tempo quando eu comparo com outros especificamente. Deixa eu só conferir se eu estou gravando mesmo. Com o passar do tempo, os seres humanos eles foram desenvolvendo principalmente as técnicas de panificação. E aí, o Brasil especificamente, ele tem uma característica voltada ao consumo do pão francês, que apesar de ter esse nome, ele foi trazido para a gente pelos portugueses, né? E principalmente o hábito dessa panificação veio com os portugueses. Portugal ele tem uma panificação muito forte, né? O ato de panificar para eles é muito importante. E aí, a partir do século XIX, século XX, a gente tem novas técnicas de colheita que potencializam muito a produção desses grãos. A gente houve uma expansão do consumo desses cereais, principalmente pelos americanos no uso dos cereais matinais. E aí a gente começou a ver que os cereais eles tinham uma fácil adaptação a climas e solos diferentes, tinha uma melhor facilidade de cultivo, conservação e transporte. Então, com isso, ele ganhou muita disseminação ao longo do tempo. O nome cereais, segundo os relatos, ele vem da deusa romana Ceres, que é a deusa da agricultura e da colheita. E aí, basicamente, a gente chama de cereal toda gramínea que tem cariópse, que é o que eu vou mostrar para vocês na estrutura do grão, que seria essa cariópse. E aí o cereal hoje a gente utiliza tanto para alimentação humana como para alimentação animal. E quando a gente fala da alimentação humana e alimentação animal, esses 7 são os principais, que é o milho, o trigo, o arroz, o centeio, a cevada, a aveia e o sorgo. Algum desses, muitos de vocês podem nunca ter visto, por exemplo, o caso do sorgo, o caso do centeio, mas eles estão presentes em outras culturas, em outras populações ou na alimentação animal, né? Pelo menos aqui no interior da Bahia, se tem muita utilização do sorgo na alimentação animal. O sorgo é tipo um capim que a gente utiliza para fazer ração animal de um modo em geral. Então a gente tem todos esses presentes e disponíveis para serem utilizados
em relação aos demais. Para os seres humanos, esses 4 são os principais: aveia, trigo, cevada, milho, arroz e centeio. A partir desses 4, a gente tem várias coisas que a gente consome hoje em dia, como, por exemplo, a própria cerveja está aqui presente. E quando a gente chega a essa época do ano, que a gente vê o clima modificando para ficar um pouquinho mais frio, a entrada do mês de junho, quase todo mundo lembra logo do milho, que está aí presente também. Então, a gente tem essa diversificação. E por que que o milho tem relação com essa época especificamente? Não necessariamente o milho está relacionado ao São João, mas as coisas aconteciam juntas, né? A época do colheita do milho era agora em junho, por isso que ele estava tão presente. Por exemplo, minha família é muito fã de pamonha. E lá no nosso interior a gente só comia pamonha agora no mês de junho. Não tinha pamonha outra época do ano. Diferente daqui de Salvador, que, por exemplo, aqui na minha rua passa um senhor vendendo pamonha todos os dias, com exceção de quarta-feira e domingo. Então eu tenho pamonha todos os anos. Antigamente não. Só quando havia a colheita do milho é que a gente conseguia fazer essa produção de pamonha. E aí um detalhe. Por que que hoje tem tanta pamonha que antigamente não tinha? Hoje, basicamente, essa produção em maior escala está presente por conta das técnicas que se tem de colheita. Plantação e colheita, né? Não só colheita, mas plantação e colheita. Então hoje eu consigo ter o cereal pelo ano inteiro, o que facilita muito a sua utilização e a sua produção. Bom, seguindo, então a gente tem que todos os grãos de cereais apresentam estruturas similares, né? Os frutos, que são chamados de os cereais que possuem cariópse, é o que eles chamam de capa vestida ou casca vestida. E aí eu tenho arroz, aveia, cevada. E os que têm cariópses nuas é trigo, milho e sorgo. O que que isso quer dizer? Quando você vai comer o milho, ou que você vai comer, principalmente aqui, desses aqui que que tá aparecendo ali, né? Eles têm uma estrutura específica que recobre o grão. Eu vou mostrar na foto que acho que a gente entende melhor. Então, cariópse é essa película, essa casca que recobre o grão. E aí, na estrutura básica, todos os cereais vão ter 3 partes, que é o endosperma, o gérmen e o pericarpo. Isso é obrigatório, praticamente todos eles têm essa estrutura. Então, aqui como estou mostrando para vocês, deixa eu pegar meu apontador aqui. Então, tá aqui as 3 partes do grão. Basicamente, a gente vai falar mais o endosperma é a fonte do carboidrato de dentro do grão, essa parte branca. O pericarpo é uma película que recobre o grão, é uma casca especificamente. E o germe é a maior fonte de gordura, que é onde a gente tem os nutrientes para o grão nascer, para ele germinar. Então, essa é a estrutura básica. Professor, então o senhor está dizendo que o grão, o germe é que faz o grão nascer. Se eu comprar um grão que é degerminado, por ele não tem essa estruturazinha ali do meio, tipo milho para mungunzá. Então ele não nasce, não nasce. Ele não tem nutrientes para nutrir a planta para nascer, porque o nutriente estaria presente nessa parte. E foi retirada para fazer principalmente óleo. Né? Então aqui é um resumo do que eu falei para vocês. Então a parte do endosperma, ele tem a maior quantidade de amido, praticamente não tem proteínas e sais minerais. O forte dele é amido. Já o germe, ele tem maior quantidade de gordura, né? Proteínas, açúcar e sais minerais, mas ele tem poucas vitaminas. Mas se você olhar, a maior parte dos nutrientes vai estar concentrado aí nesse germe. E o pericarpo, ele é principalmente rico em fibra, que aí dentre as fibras a gente destaca a celulose, as pentosanas e tem muitos sais minerais. Então essa é a estrutura básica de um grão de cereal, independente da natureza dele. Ele vai mudar a forma, mas essas 3 partes ele mantém independente da estrutura do grão. E aí, de todos aqueles que a gente comentou, eu vou focar nesses 4 que são os que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que tem mais importância para a alimentação humana, que é o arroz, o trigo, o milho e a aveia, que se a gente observar, é o que a gente consome em geral. Né? A gente sabe que nem todo mundo consome aveia, mas é o que está aí disponível para a gente comercializar
e utilizar de um modo em geral. Deixa eu ver aqui, acho que alguém falou. O corpo consegue dissolver o pericarpo? Na verdade, Yasmin, o pericarpo, a função não é dissolver, né? O pericarpo ele é rico, como eu falei, né? Celulose, pentosanas, são fibras insolúveis. Então, a função da fibra insolúvel no nosso corpo não é ser dissolvida, ela é fermentar. Ela é auxiliar o processo digestivo de modo em geral, né? A formação do bolo fecal, reabsorção de água e eletrólitos, tudo isso é o que ela participa. Então, basicamente, a gente não dissolve, a gente utiliza ela para várias funcionalidades. Por exemplo, tem um alimento que eu sempre comento, a gente vai falar dele aqui na aula também, mas as pessoas pouco valorizam ele e ele tem uma funcionalidade muito boa para o nosso corpo, que é a pipoca. Isso quando é feita utilizando ar quente, né? Não quando usa óleo especificamente. Mas a pipoca ela tem uma quantidade de fibra insolúvel e solúvel muito grande, apesar do carboidrato que ela possui. Tanto que, por exemplo, existem pessoas que quando comem pipoca acelera o trânsito digestivo, o trânsito intestinal. É óbvio que é digestivo, né? Acelera o trânsito especificamente. E isso acontece porque, principalmente pela fibra insolúvel que está presente dentro dela. A pipoca, né? Quando a gente usa o milho Everta, que é esse milho de pipoca, ele tem uma predominância de endosperma vítreo que é mais rico ainda, então estimula muito a saída do bolo fecal. Então tem uma tendência a acelerar. Se você não tem um trânsito intestinal tão bem equilibrado, o que, que acontece muitas vezes? Ele vai fermentar tanto que vai produzir gases e você acaba tendo uma diarreia. Sem você entender muito bem o que foi que aconteceu. Então é isso que acontece na maior parte dos casos. Então a gente vai falar desses quatro, mas chegar lá na frente eu falo sobre cada um deles especificamente. Começando pelo trigo, né? Hoje ele é considerado o cereal mais utilizado na alimentação humana. Eu tenho uma certa ressalva com essa informação. Apesar de tantas referências trazerem isso, se a gente observar, tem várias populações do mundo que não utilizam trigo hoje em dia. Utilizam outras fontes. Para mim, o cereal mais utilizado é arroz, porque arroz ele tem uma facilidade de cultivo maior do que o trigo. E tem várias populações, por exemplo, a gente não vê todos os tipos de populações orientais utilizando trigo, mas arroz eu vejo. Arroz a gente vê. Então, eu tenho uma certa ressalva, mas a informação que a literatura traz é essa: que o trigo é o cereal mais utilizado pela alimentação humana. Dentro das suas funcionalidades, a gente usa ele basicamente para três coisas: para panificação em massas, biscoitos e bolos, formulação de outros alimentos. Professor, por que o senhor separou panificação em massas, biscoitos e bolos? Porque são trigos diferentes. O trigo que se usa lá na padaria do pão que você compra não é o mesmo trigo que você usa na sua casa. Então a gente tem preparações, a gente tem trigos diferentes para cada uma dessas preparações especificamente. E a gente consegue criar outros alimentos a partir dessas formulações diferenciadas que a gente tem da utilização do trigo. Basicamente, alguns relatos dizem que o Brasil é o sexto maior produtor de trigo do mundo, né, com 6 milhões de toneladas, sendo que o maior produtor mundial é a União Europeia, com 135,9 milhões de toneladas. Então, apesar de a gente estar em sexto lugar, a diferença entre o sexto e o primeiro é estrondosa, né? Olha, são quase 130 milhões de toneladas a mais de um país, de uma região para outra, de um país para outro, por assim dizer. Hoje, o trigo, a gente trabalha ele com aparência, né? A gente quer um produto mais limpo, mais bonito, assim, na padaria. Consequentemente, eu tenho que refinar ele mais. Quanto mais refinado ele é, menos nutriente ele tem, mais carboidrato ele terá. Então, essa é uma relação bem direta que a gente tem. Quanto mais refinado o trigo for, menos nutriente ele tem, mais carboidrato ele terá. E aí, basicamente, essa farinha que a gente usa na casa da gente, o grau de extração dela é de no máximo 60%. Então, teoricamente, a gente jogaria fora 40% desse grão, que a gente não joga, né? A gente pega o farelo, principalmente o farelo
do trigo e utiliza para outros subprodutos. Mas, em geral, a gente só extrai 60%, que é a parte do meio do grão, que é rica em carboidrato, que é o que eu quero, já que o produto da panificação exige uma estética diferenciada. Então, a gente tem essa característica. Nutricionalmente falando, o trigo ele tem essa composição que está aparecendo para vocês. Basicamente é quase 12% de proteína e podendo chegar até 70% de carboidrato. E aí, dois pontos que são importantes quando a gente fala dele. Primeiro é a umidade, que o ideal é que não passe de 10%, o máximo é 12%. E fibra pode chegar até 3% da sua constituição. Então é um alimento muito bom na sua essência. Qual é o problema? É o refinamento que a gente faz. Então eu acabo distorcendo a qualidade do alimento a partir dessas técnicas de refinamento que a gente tem do produto de um modo em geral, que aí sim eu vou perdendo nutriente, vou perdendo qualidade, vou perdendo outras características do meu produto originalmente falando. Bom, isso aqui, gente, eu acho que desde que eu estudei a primeira vez, é uma das coisas que me impressiona, que esse é um grão de trigo. Essa estrutura aí, esse desenho, é a estrutura do grão do trigo, que pouca gente conhece, pouca gente viu falar, pouca gente teve acesso a uma imagem especificamente como essa. A gente tem a ideia do trigo no pacote lá, não com essa estrutura especificamente. Então, ele tem algumas escovas aqui na sua parte superior, né? Que nada mais é do que a estrutura do grão, ela não tem funcionalidade a não ser parte da fibra, mas a gente só vai utilizar essa fibra aqui da escova se ela tiver, se for uma farinha de trigo integral. Que aí no integral eu acabo moendo o grão inteiro, né? A gente tem a parte do farelo, que é essa capa aqui de fora, ó. Então, como eu falei para vocês, quando eles têm cariopse, eles têm essa estrutura aqui lateralmente, que é como se fosse uma capa. Que aí essa capa aqui, ó, é que vira o farelo propriamente dito. E aí a gente ainda tem o endosperma, que é a fonte do carboidrato, e o germe, que é a fonte de gordura. Então, o endosperma que equivale. Nossa, que eu não consigo enxergar. O endosperma que vale até 85% da estrutura do grão. Ele vai ter basicamente carboidrato, ferro e vitaminas do complexo B. Então, por ele ser tão pobre nutricionalmente, a gente tem uma política no Brasil, acho que até lá na frente eu falo sobre isso, mas a gente tem uma política aqui no Brasil que é para enriquecer as farinhas com ferro e ácido fólico, para melhorar essa característica especificamente. O germe, que corresponde a de 2 a 3%, ele tem principalmente proteínas, lipídios e vitamina E, que é um importante antioxidante, para proteger essas gorduras que estão presentes aqui dentro, né? E a gente só utiliza o germe se eu vou fazer farinha de trigo integral. Se não é integral, ele é retirado para dar outras funcionalidades, é usado para outras coisas. E a gente tem o farelo, que é feito dessa capa externa aqui do grão, que ele tem a niacina, ele tem vitamina B12, que ele tem minerais e tem muita fibra. É a parte mais responsável pela fibra, que pode chegar até quase 13% da estrutura do grão. Então essa é a estrutura básica de todos os tipos dos grãos que a gente tem, mas essa aqui é específica do trigo propriamente dita. Então a gente tem essa estrutura e essa característica. E aí é importante chamar a atenção. É importante chamar a atenção de que eu falei para vocês que a gente só extrai até 60%. Então, no processamento da farinha de trigo, tem uma lâmina que passa aqui no meio do grão. E essa lâmina extrai só essa parte do meio. Toda essa parte de fora aqui, ó, vira ou farelo de trigo ou germe de trigo, que a gente consegue comprar em lojas de produtos naturais para enriquecer nossa alimentação. Mas, em geral, é isso que acontece no processamento que a gente tem. E aí vem a parte que eu falei para vocês, que nem todo trigo é trigo. Nem todo trigo é igual, né? Ele hoje é dividido em três classes, que é o trigo durum, duros e moles. Às vezes você já comprou um macarrão e lá estava escrito assim, macarrão feito com trigo durum. Aí você olhou o preço, viu que era mais barato e pronto, vou levar esse. Qual é a diferença? Para a gente, em geral, quase nenhuma. Mas para as indústrias de panificação,
de massas tem diferença. Então, o trigo durum, ele tem uma quantidade de proteína um pouco maior, em torno de 15%, e aí ele é mais utilizado para a produção de massas alimentícias. Ele é o mais recomendado. Isso por quê? Porque ele dá uma maior estrutura à massa, que é justamente o que eu quero. Então, para essa característica específica de panificação e massas, ele seria o melhor quando eu comparo com outros produtos especificamente. Então, a gente tem esse aspecto aí relacionado aos demais. Já o trigo duro, né, ele chega até 13% de proteína e ele é mais utilizado para preparações tipo de panificação. Por que de panificação? Porque de panificação eu preciso ter uma funcionalidade melhor do glúten, né? Se eu vou na padaria, eu quero ter um produto típico ali. Então eu não quero uma coisa muito dura ou muito engessada. Eu quero ele macio, quero ele mais elástico, que é o que a gente encontra. Então, para isso, o trigo duro é o mais recomendado. Então eu tenho funcionalidades diferentes para cada um dele. E ainda tem o trigo mole, que aí o teor de proteína chega até no máximo 10%, né? Ele tem uma qualidade tecnológica adequada para a produção de biscoitos, pães, principalmente se for aqueles pães tipo árabe, que ele não precisa ter um crescimento tão grande, né? Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram na aula, mas antigamente a gente fazia na aula de técnica dietética um pão chamado chapati ou azimo, que era um tipo aquele pão de comida árabe mesmo, que a gente usa para pegar algumas preparações. Então, aí, nesse caso especificamente, a gente tem um produto mais denso, né? Ele não tem um crescimento, ele não tem elasticidade, ele não tem tanta beleza. A função dele é ser pão, é estar ali acompanhando a preparação. Então, aí, nesse caso especificamente, eu não preciso ter um trigo tão bem elaborado quanto outros especificamente. E esse aqui é o fluxograma de processamento do trigo, onde a gente tem a descarga do trigo no porto, recepção desse trigo, ensilagem, né, que é colocar ele naquelas torres que a gente tem para guardar os grãos especificamente. Aí ele sofre uma primeira limpeza, ele é umidificado para dar um descanso a ele. Segunda limpeza, separação magnética para tirar prego, parafuso, porco ou qualquer coisa que possa estar ali misturado. Aí ele é moído. Depois de moído é peneirado. Uma vez peneirado é adicionado ferro e ácido fólico. Pesa, ocorre o transporte pneumático, ensila novamente, peneira novamente para garantir a segurança, ensaca e distribui. Então, esse é o fluxograma básico de produção. Professor, por que preciso modificar aqui o grão nessa etapa? Porque senão, quando você for triturar ele, ele não vai fazer uma coisa homogênea, né? Observe o seguinte, se você pegar alguma coisa, um biscoito, creme crack. E aí, se você quebrar o biscoito creme crack, ele espatifa, vai pedaço para tudo quanto é lado. Se você molha o biscoito e você aperta, ele vira uma massa só. Então, aqui, para essa técnica, para essa produção, é o mais indicado que seja feito dessa forma. Então, para garantir uma homogeneidade do processamento, é que ele é umidificado para garantir essa etapa de processamento do produto. Processei esse trigo. O que eu obtenho dele? Em primeiro lugar, a farinha, né, que é o grão mais fino da moagem do grão. Então a farinha de trigo é obtida em primeiro lugar para partir dessa moagem que a gente faz. Lembrando que, apesar de chamar moagem, eu digo que é mais uma extração, porque eu extraio no meio do grão e aí eu vou mandar um vídeo para vocês que mostra isso, mostrando como é a produção da farinha de trigo. Segundo lugar, a gente tem a semolina, que é um pó mais grosso que a farinha. É uma farinha grosseira, né? Vamos dizer que é tipo uma farinha de mandioca um pouco mais grosseira. É o caso da semolina. A gente tem a sêmola, que é um grão mais grosso da moagem do endosperma. Então, praticamente, eu quebro o grão em pedaços menores. Então, a gente já tem a sêmola. E o farelo, que é o produto da moagem do pericarpo e das partes superficiais. Então, extrair a farinha, o que sobra ali a gente moe e vira o quê? Vira o farelo. Então a gente tem estruturas diferenciadas para cada uma dessas características aí que a gente está citando de modo geral. Então a gente consegue ter produtos diferenciados a depender da moagem, da parte, entre outras funcionalidades especificamente.
Bom, o que a gente obtém a partir do trigo especificamente, né? Você pode ter o grão integral do trigo, que é quando você moe ele inteiro, você não separa a parte. Você obtém o farelo do trigo, que é como eu falei, é a parte de fora do grão moída. A gente tem a farinha, que é a parte do meio. E a gente tem o triguilho, que é um pouco de tudo, mas retirando um pouco do endosperma. Então, triguilho, para quem não sabe, é aquele trigo paquibe. Aquele trigo paquibe é o mesmo trigo que a gente usa para fazer a farinha, só que partes diferentes. Então, observe que de um mesmo grão, a gente consegue ter funcionalidades completamente diferentes, a depender da estrutura, a depender da parte que eu quero. Então, a gente tem pontos diferentes aí para ser entendido. Saindo do trigo, a gente vai para o milho, né? Que é um grão também bastante antigo de se utilizar, que é o Zea mais. Hoje, ele é considerado um dos grãos mais duros que a gente tem, e, consequentemente, por ser muito duro, ele tem uma vida útil muito maior. E aí, se eu conservo bem o milho, ele tem uma vida útil bastante elevada quando eu comparo com outros produtos especificamente. Hoje se utiliza bastante, porque ele também tem um alto poder, uma alta capacidade produtiva, né? E aí, quanto mais eu invisto em tecnologia nele, mais resposta ele me dá. Tanto que se utiliza bastante milho hoje para produção de combustíveis. Então, é uma realidade. E a produção mundial, né, lá em 2009, era 817 milhões de toneladas, que superava inclusive a produção de arroz, que chegava a 678. Já trigo era 682 milhões de toneladas. E aí o que acontece? O crescimento foi muito maior, então a gente tinha uma quantidade produtiva muito maior de milho, né? Principalmente por essa questão de combustível. E aí os Estados Unidos desponta com quase um terço da produção mundial de milho, principalmente por quê? Porque ele usa para produção de combustíveis e outras coisas, né? Eu sempre digo que a gente tem que pegar dos limões e fazer limonadas e tal, mas eu lembro que eu assisti um filme, eu acho que é do Wolverine, que ele mostrava, né, plantações de milho extremamente tecnológicas nos Estados Unidos. E aí, inclusive, no enredo do filme, se eu não me engano, eles tinham feito uma modificação genética na estrutura do milho e, consequentemente, isso retirava o poder dos X-Men. Então tinha um enredo desse no meio da história, mas o que me chamava a atenção era o tamanho das máquinas, era o tamanho das plantações que tinham de milho lá no filme aparecendo. Então a gente tinha bem essa característica. Pela constituição, né, pelo valor nutricional, observe que ele é bem parecido com o trigo. A diferença é que ele tem um pouco mais de proteína em relação ao trigo, um pouco mais de gordura. Essa característica, a fibra é quase a mesma coisa. O outro era 13, aqui é 2,5, então tá bem parecido. O que a gente tinha de diferente para o milho hoje, né? Milho era um alimento que muitas vezes ele era pobre em lisina e triptofano, mas hoje se desenvolveu uma variedade genética, modificada geneticamente, que ele tem uma capa protetora, e essa capa protetora é rica em lisina e triptofano. Então a gente já tem um milho de alta qualidade proteica, né? Que é o Quality Protein Maize, né? E esse milho ele já tem a quantidade adequada de lisina e triptofano. Então ele tem uma quantidade de proteína bastante relevante quando a gente compara com outros produtos. Então essa é a estrutura que eu já mostrei para vocês do grão do milho. O que diferencia o milho de outros grãos? Essa questão aqui do endosperma, que o endosperma do milho é dividido em duas partes, que é o vítreo e o farináceo. Então, se você olhar aqui nessa foto, você vai ver que a parte lateral aqui dele, ó, é mais escurecida. E aí essa parte mais escurecida é o endosperma vítreo, que é mais duro, mais denso e que mantém um pouco mais essa dureza do grão. E a parte branca, ó, aqui por dentro, ó. Tá vendo amarelado aqui, ó? É o vítreo e aqui é o farináceo. Então, esse é mais mole e esse é mais duro. Então, consequentemente, o grão fica mais duro porque ele tem uma quantidade maior de endosperma vítreo. E que isso aqui faz a diferença na produção de pipoca e de outros subprodutos também. E aí o germe é quase 13% do grão, que é essa estrutura aqui do meio que a gente já
comentou. Dentro da classificação, o milho é dividido em 3 partes, que é a indentata, né, que é a forma do dente, que é o milho mais mole, são grãos com depressão na parte superior. Então ele tem uma estrutura assim, realmente é um dente total. E aí o endosperma vítreo, como eu acabei de mostrar para vocês na foto, ele está na lateral, que envolve parcialmente o endosperma farináceo, que está no meio do grão. Então eu tenho o endosperma vítreo segurando o farináceo ali no meio, e ele tem essa estrutura. Já o everta, que também é conhecido como milho alho ou milho de pipoca, ele é mais pontiagudo e duro. E ele é mais duro por quê? Porque ele tem o endosperma vítreo em torno de todo o grão. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma obra de arte aqui. Então, oxi. Enfim, tá saindo um borrado aqui, não sei de onde vem. Então, o que que acontece? No caso do endosperma vítreo, do milho alho, ele vai estar em volta de todo o grão. Ele envolve toda essa estrutura aqui, ó. Então, praticamente, ele fecha o grão. Já na variedade indentata, ele vai estar somente aqui nas laterais. Então, ele tem uma estrutura parcialmente segura por conta dessa característica específica que a gente tem. E isso faz diferença na produção dos tipos de pipoca. Esse aqui é que vira a pipoca convencional. E esse aqui é o que vira a pipoca explodida, que é aquela pipoca do saco roxo que a gente compra, né? Que algumas é doce, outras não é muito doce e tal. Então a gente tem essas diferenças. E ainda tem o milho sacarata, que é o milho doce, que é o milho que a gente utiliza para conserva. Então o milho que a gente compra na lata ou na caixinha é o sacarata. O milho de pipoca é o everta. E o milho indentata é o mais comum que a gente utiliza para todas as outras preparações. Então a gente tem essa diferença. Professor, por que que não usa o milho de pipoca para fazer fubá, por exemplo? Primeiro que ele é muito duro, daria mais trabalho na moagem. Segundo, que o rendimento é menor. Então por isso que cada qual pro seu cada qual. Por que que eu não faço então milho? Eu não uso o indentata para produção de pipoca na minha casa, porque a gente não tem estrutura para isso, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Para mim eu já tinha até mostrado, mas deixa eu só mostrar aqui. Indentata é o de mungunzá, é isso. Em Santa Teresa do Oeste, a família Rocha está há 25 anos Eu não vou no ramo mostrar, de produção. não vou mostrar a reportagem completa, que aí depois vocês assistem. Eu quero que você mostrar aqui como é a produção dessa pipoca, que é aquela que vende na sinaleira. Antigamente ela era até mais presente, mais comum. Hoje em dia eu vejo menos, mas ainda se tem bastante a produção dela. A empresa fabrica uma média de 1.500 fardos por dia. E é no processo de fabricação que está a maior curiosidade. É com o estouro de canhões expansores que começa a produção da pipoca doce. O equipamento é aquecido a gás e funciona através de um sistema de rotação. A indústria utiliza em média 700 sacas de milho canjica por mês. Cada preparo dura em torno de 3 minutos. Com a abertura do canhão, a diferença entre a pressão externa e interna proporciona a expansão da canjica.
Depois de estourada, a pipoca passa por um processo de seleção. A próxima etapa é a caramelização na drageadeira, também aquecida a gás. A Jéssica é gerente da indústria e explica que o diferencial da produção é que não são acrescentados conservantes químicos. Ele fica ali uma média de 1 hora, onde ele recebe um melado de água e açúcar. E depois desse processo já é feito o envasamento daí do produto nas máquinas, né? O seu João é o proprietário da fábrica. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele destaca que hoje a indústria conta com um sistema 100% automatizado, mas que no início os processos eram quase que artesanais. Tenho orgulho de dizer que muitas vezes... Pronto, aí depois eu mando para vocês verem. E aqui é o milho Everta. E aí, como eu falei para vocês, como ele recobre o grão inteiro, ele precisa romper uma estrutura para poder sair. E aí o endosperma farináceo, que está sob alta pressão e alta temperatura, quando ele encontra a temperatura externa e a pressão externa, ele gelatiniza, formando a pipoca. Isso instantaneamente, né, em fração de segundos. E toda essa parte, deixa eu ver se ela vai virar. Por isso que muita gente diz que a pipoca é a flor do milho. E essa parte aqui de baixo, gente, ó, é o endosperma vítreo, que é aquele que engasga a gente lá no cinema. Faz você passar vergonha. Pronto. A natureza é fora do sério, né, minha gente? É bom demais, bonito demais. Deixa eu voltar o slide. Então, basicamente, a gente tem essas estruturas aí que eu comentei com vocês. Então, o milho ele pode ser moído a seco, né? Que é o que a gente chama de processamento semi-industrial. Que aí eu obtenho, a partir disso, canjica, fubá, pipoca expandida e farinha, né? E aí, desses subprodutos, eu posso ter quirera, germe e farelo. Lembrando que quando eu falo de germe, eu não preciso mais dizer para vocês o que é, né? Partezinha de baixo, que é rica em gordura, então germe é isso. Farelo é o quê? Parte de fora, película que recobre o grão. Quirera é o grão quebrado. No interior, o povo chama muito de comida de pinto. Que pega o milho, vai quebrando assim, ó, para dar para o filhote da galinha lá se alimentar. Então, é mais ou menos nessa estrutura. E aí chama seco porque o grão não está molhado, né? Eu trituro realmente o grão seco para fazer a obtenção desse produto. Eu posso ter um processamento industrial também, que aí eu vou ter canjica e fubá. E aí, canjica aqui, gente, o que ele chama é o grão degerminado. Desmistifiquem isso, acho que eu botei um slide aqui próximo que ajuda a esclarecer um pouco melhor. E na moagem úmida eu vou ter amido de milho, né? Que é a famosa maisena, tem de várias outras marcas, mas é amido de milho, que é aquele produto lá. E eu também posso obter germe, farelo, glúten de milho e óleo. Então aqui eu tenho um resumo do que acontece. Então, primeira coisa que eu preciso que vocês aprendam, na verdade, assim, que vocês internalizem, é que a gente chama muito de canjica aqui em Salvador, chama de canjica, tipo um mingau de milho duro, né? Um mingau de milho de corte. Então a gente chama de canjica. No interior, canjica é o mesmo que mungunzá. Só que aqui no processamento, canjica é o milho
Agora eu arrasei no contrário. Só que aqui, canjica é isso. É o milho sem o germe. Então, canjica é o milho desgerminado. Por quê? Porque eu tenho milho, ó, o grão aqui integral. Ele passa no equipamento chamado de canjiqueira. E dessa canjiqueira eu retiro o germe. Que vai ser usado para quê? Para a produção de óleo de milho. Então, retiro o germe para a produção do óleo de milho. Ele passa por um processo chamado de brunimento. O que é o brunimento? É uma fricção de um grão contra o outro para retirar parte da estrutura de fora desse grão. Então ele é brunido, ele é esfregado um contra o outro. Aí eu tenho uma canjica, que é o milho desgerminado. Esse milho desgerminado, ele vai para o canhão. Nesse canhão, ele é temperado e se torna pipoca, que é essa pipoca explodida que eu falei para vocês. Esse grão, depois de brunido, depois de esfregado um contra o outro, ele vai para maceração. Ele pode ir para maceração, ficando de molho em água. Depois ele vai para o moinho, que tritura esse grão molhado. Aí ele vira uma pasta. Essa pasta vai para as peneiras rotativas e depois torra para virar farinha torrada. Ou, depois que o milho passou lá na canjiqueira, ele vai para o moinho, é triturado, vira farinha, e aí, dependendo do tamanho dessa farinha, da partícula dessa farinha, ele pode ser fubá ou fubá mimoso, né? Que é aquele bem fininho, que aí eu transformo isso. Ou eu posso moer o grão inteiro e virar um fubá integral. Então, esse aqui é um resumo de tudo que pode acontecer com o milho nesse processamento que ele tem, de um modo em geral, em relação às suas estruturas. Aqui é no seco, né? Que é só um resumo, onde recepciona, limpa, condiciona, degermina, né? Que é tirada do germe, como eu falei para vocês. Moe, peneira e armazena. Aqui no úmido, né? Que é para produção principalmente de amido, de milho. E aí, só exemplificando o que acontece com a pipoca, né? Que a umidade do amido com calor favorece essa gelatinização da parte do farináceo que está ali dentro, né? Então, o aumento da pressão no grão coberto com a casca faz a explosão do amido gelatinizado. O que que acontece, gente? Para fazer pipoca, eu não preciso de gordura, eu só preciso de calor. Essa é a principal questão. Então, por exemplo, antigamente eu não tinha pipoqueira em casa, mas eu tinha um micro-ondas. Então, eu pegava a pipoca, milho de pipoca, botava no saco de pão e botava no micro-ondas e virava a pipoca igual. Então a gente tem essas produções aí diversificadas em relação às características. Deixa eu ver o que é que a Ana Paula quer que me manda mensagem. Enfim. Então isso é o que acontece que eu já expliquei para vocês, né? Que vai acontecer independente do tipo do milho. Eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu tomei um susto, que eu peguei uns grãos de milho. E, gente, é cabeça de gente até onde homem não vai, né? E mente vazia, oficina do capeta. Peguei uns grãos de milho que minha avó dava pra galinha e joguei dentro do fogão de lenha dela. De repente, eu escutava os pipocos lá dentro, parecendo um traque. O que é que tá acontecendo? E quem foi olhar, tinha uma pipoca pegando fogo. E aí, foi lá que eu descobri que dava pra fazer pipoca de qualquer grão. Eu não tinha estrutura pra tentar, né? Eu tinha visto que foi um acidente que eu joguei ali. Mas a gente consegue, porque como é que eu vou dizer assim? O princípio tecnológico é o aquecimento
do endosperma farináceo. Se eu aqueço o endosperma farináceo, ele aumenta a pressão com a umidade que tem ali dentro e vai produzir essa gelatinização. E essa gelatinização, quando encontra o ambiente externo, temperatura mais baixa, uma pressão mais baixa, ela se solidifica. Então é isso que acontece na maior parte dos casos lá na produção. Então, como eu falei, o endosperma vítreo, nesse caso, ele forma uma carapaça em torno do grão, prendendo o endosperma farináceo. Por isso que ele precisa se ou rachar ou virar. Que é o que acontece com ele, né? Dentre os usos, né, a gente pode usar ele in natura, que aí a gente come cozido ou assado, depende do gosto de cada um. Ou em preparações como o curau, né, que é o mingau de milho, pamonha, canjica, bolo, cuscuz, tem várias preparações. Lembro sempre a vocês que a gente tem uma discussão eterna do que é mungunzá, do que é canjica. Mungunzá só existe aqui no Recôncavo Baiano. Se você saiu daqui dessa área e pedir mungunzá em qualquer lugar, ninguém vai saber o que é. Então, se você sair daqui de Salvador, do Recôncavo, e quiser comer mungunzá, você vai pedir canjica. Porque fora daqui a gente chama isso de canjica. Até porque, em geral, o milho que é usado para produção, se ele foi feito fora daqui, vai estar escrito milho para canjica. Também, então tem essa característica, principalmente por quê? Porque ele passa no equipamento, como eu acabei de falar para vocês, chamado canjiqueira, que é para retirada do germe e formar o milho, para usar o milho para canjica. Se ele tiver maduro ou se ele tiver seco, né? Ele vai ser beneficiado e aí desse beneficiamento ele vai ter ou farinha integral, que eu moo o grão inteiro, ou canjica, que é quando eu tiro a parte do meio aqui, ó, como eu falei para vocês, ou canjiquinha, que é quando eu quebro ele em várias partes, ou fubá, que é quando eu moo ele bem fininho. Então posso ter todos esses subprodutos. E tenho produtos transformados, né, que é a farinha pré-cozida, os flocos, os snacks e os cereais matinais. Quem é da minha época vai lembrar que cuscuz levava em média quase meia hora para ficar pronto. Por quê? Porque era a farinha do milho triturada que você tinha que umidificar para promover o cozimento dela. O cozimento completo demorava um pouco mais. Hoje, quando você compra um flocão, tipo esse que está aparecendo aí para vocês, 5 minutos, 10 ele está pronto. Por quê? Porque ele é pré-cozido. Então ele passa por um processamento chamado de extrusão, ou na extrusora, que é o equipamento que faz isso, e ele vem pré-cozido. Por isso que isso adianta muito o nosso caso. Eu digo que é uma das melhores invenções que já fizeram, minha gente. Que eu lembro que minha mãe ainda era daquela que botava a massa do cuscuz num pano de prato. E ó, ia todo mundo tomar banho, não sei o que, arrumava, não sei o que. Quando a gente terminava tudo isso, é que o cuscuz estava ficando pronto ainda. Então demorava bastante e tinha que botar de molho, viu? De um dia para o outro ainda, para garantir esse cozimento aí do produto. Então, tinha essa característica aí em relação aos demais. Outro cereal muito utilizado é o arroz, né? Que é o Oryza sativa. Esse arroz especificamente, ele é uma planta herbácea. Existem mais de 250 mil espécies, só que a gente só come em torno de 30 mil. Eu ainda brinco assim, eu só como um, que é o mesmo que vende sempre ali no mercado. Mas a gente tem mais de 30 mil espécies comestíveis, que aí a gente vai variar pelo tamanho, pela característica, pela região do país. Cada local tem a sua finalidade. E aí, para consumo humano, diz que é o cereal mais consumido. Então, nessas logísticas aí de estatística, eu fiquei meio perdido um pouco, mas não interessa muito em relação a isso, mas eu concordo que ele seria o alimento mais consumido entre todos os cereais. Hoje a gente não usa arroz só para consumo. A gente usa arroz para produção de cerveja, para aguardente, para álcool, para vinagre. Por quê? Porque quando o grão está quebrado, ele não é levado para consumo humano. Ele é levado para quê? Para fermentação. Então, nesse processo de fermentação, ele é utilizado como combustível fermentativo, e aí eu consigo produzir esses subprodutos que vocês estão vendo aí, que são destilados. Então, tem essa possibilidade. O Brasil hoje é a 7ª posição na produção mundial, sendo que dessa produção toda que o Brasil tem, o Rio Grande do Sul produz quase 50% de tudo que a gente produz. Tanto que vocês lembram na época da enchente lá, né?
o governo teve que intervir no Rio Grande do Sul para garantir que o preço do arroz para a gente não aumentasse tanto. Porque boa parte da plantação vem de lá, e aí tem essa característica. E vem de lá por quê? Por conta da característica também de relevo, né? São planícies. E o arroz ele precisa crescer dentro da água. Então precisa de uma região plana para conseguir plantar ele dentro dessa água e ter a característica desejada. Então, como eu tinha falado para vocês, o acariópse, que é essa casca aí que recobre o grão. Depois dela eu tenho o farelo e tenho o grão propriamente dito em relação a essas estruturas. Então, assim como todos os outros grãos, ele tem endosperma, ele tem germe, ele tem pericarpo, as três partes. A diferença é a estrutura, a forma que se apresenta, entre outras coisas, mas em geral eles têm todas essas características. Aqui é um resumo da produção de arroz especificamente. Então o arroz está lá em casca. Hoje em dia quase a gente não vê mais arroz em casca, mas eu sou da época que eu lembro de ver minha avó ainda catando arroz para tirar os arroz com casca que vinham dentro. E minha bisa, às vezes, ainda comprava arroz com casca e descascava no pilão. Ia pilando o arroz, depois botava na peneira, jogava para cima e soprava para tirar as cascas do arroz. Essa casca que é tirada, porque o arroz vem com a casca, é utilizada na área agrícola, para cama de animal ou para condicionamento de solo, ou para combustível, para produção de furfural, isolante térmico ou material abrasivo. Esse arroz. Chamada de tinha caído. Esse arroz, ainda com casca, ele sofre um pré-cozimento, que a gente chama isso aqui de parboilização, que aí se transforma em arroz parbolizado. Então, essa parboilização, eu acabo incrementando nutricionalmente o arroz, porque parte dos nutrientes que estão na casca vão passar para dentro do grão. Então, esse é um beneficiamento que acontece na maior parte dos produtos. Esse arroz que foi descascado, na verdade, que ele foi descascado aqui no beneficiamento, se é um arroz só sem casca, ele é arroz integral. Esse arroz integral pode ser polido, e aí ele se torna arroz branco polido, que aí do polimento eu obtenho quirera, se o arroz quebrar, que é usado na cervejaria, ou se ficar inteiro, ele sofre outro polimento, e aí pode ser usado para esses subprodutos ou consumido. E aí vira aquele arroz unidos venceremos, né? Que é ele quando já está polido. Esse produto do polimento, essa película que eu vou retirando dele, vira o que a gente chama de farelo gordo, que é onde tem a maior parte da gordura e das fibras, que aí pode ser utilizado para alimentação animal ou para produção de óleo de arroz. Que aí depois que vira óleo, vira farelo desengordurado, que também pode ser utilizado na alimentação animal. Olha que eu dou utilidade para tudo aqui dentro da minha produção. Eu consigo utilizar o produto como um todo. E aí, no beneficiamento, ele tem todas essas etapas, né? Ele é descarregado e pesado, armazenado, pré-limpo, armazenado novamente. Ele sofre um descasque, separa as palhas, separa pedra e partículas, brunir. Lembra que eu falei para vocês, brunir é esfregar para tirar a parte de fora do arroz. Vai tirando a fibra e a parte de fora e vai deixando o grão mais branco, que é o que a indústria quer, né? Lembrando que quanto mais branco, menos nutricional ele é. Quanto mais escuro, melhor qualidade nutricional. Mas como o povo gosta assim, né? Vai esfregando para tirando a parte de fora. Depois que ele é brunido, ele é polido e classificado. Que aí ele é liberado para consumo de um modo geral. E aí, como eu falei para vocês, quanto maior o grau de polimento, menor o conteúdo de vitaminas e minerais. Que hoje, que boa parte da população que é dependente de arroz, ela acaba tendo um produto muito ruim para a dieta porque ele é muito polido. O arroz que é consumido, por exemplo, pelas populações orientais, ele é extremamente branco e extremamente polido, porque eles usam as partes de fora do grão para uma série de outras coisas. Aí acaba comendo arroz que só tem carboidrato, não tem nada. Mas ali, porque já foi tudo polido, tudo arrancado. E hoje, o que a indústria está fazendo? Está fazendo o enriquecimento do arroz, né? Que é uma cobertura que se aplica no arroz, com a mistura de nutrientes, né? Que é um filme comestível, que é a prova d'água.
E aí, mesmo depois disso, ele sofre a parabolização. E aí as partículas que estavam nesse filme vão para dentro do grão, que é o que normalmente acontece aqui. Então, ó, aqui é o arroz branco e aqui é o arroz parbolizado. Se você... Não sei porque quando eu risco aqui, faz um... Só porque eu falei. Então, observe que aqui eu tenho os dois tipos de arroz com casca. Aqui, quando ele sofre a parabolização, os nutrientes ó, que estavam aqui na casca foram para o meio do grão. Então, quando eu descasco, eu perco menos nutriente e eu deixo o meio do grão mais enriquecido. Tanto que, se você observar, o arroz parbolizado ele é mais escurecido. Ele tem uma tonalidade meio tendendo para o cinza, pelo marrom. Por quê? Porque ele tem mais minerais dentro dele, que os minerais que estavam na casca passaram para dentro do grão. Diferente do arroz branco, que não sofre esse processo, consequentemente ele fica com pouco nutriente, basicamente é carboidrato que está presente dentro dele. Aqui é uma comparação entre arroz polido e o arroz parbolizado. E aí, se você olhar, ó, vamos aqui na fibra, que é um ponto importante. Então, ele tem quase o dobro de fibra, o parbolizado, do que o polido. Vamos na gordura, ó, que ele tem boa maior quantidade de gordura do que o outro. Proteína é praticamente a mesma coisa, não sofre muita diferença. Mas essa é a característica principal que a gente tem. Olha a diferença de niacina. Todos esses que estão em vermelho é porque tiveram uma diferença significativa. Eu esqueci até de botar a fibra aqui, porque a fibra é quase o dobro. Ó. Mas observe que no arroz polido praticamente eu nem tenho mais vitamina E, porque foi retirada com o germe, ó. Ela está presente no germe, que é uma vitamina lipossolúvel, e no arroz parbolizado ela permanece aqui. E aí o arroz em casca, ele é classificado em natural ou parbolizado. Se ele tiver beneficiado, ele pode ser integral, macrobiótico ou esbramado, que aí vai ter uma característica de produção dele. Mas ele pode ser parbolizado, parbolizado integral ou polido. Então tem essas possibilidades. E na classe ele pode ser longo fino, longo, médio, curto ou misturado. Que aí, se vocês observarem, a gente come arroz tipo 1, que é o longo fino, perdão, que é o longo, que aí ele mantém a característica aqui desse tipo. Então, tipo 1, ele vai ter no máximo 14% de umidade, 6% de arroz quebrado e 0,15% de canjica, que é o arroz meio quebrado, né? 0,5% de manchado e 0,3% de gessado. E aí, conforme vai mudando o tipo, ele vai piorando, até a gente chegar nesse tipo 5 aqui, que é aquele arroz que o pessoal, se eu não me engano, gente, eu posso estar enganado no tipo, mas é aquele arroz que o povo usa para ração de cachorro. Se eu não me engano, a gente compra até com esse nome, né? Arroz para cachorro, ou uma coisa nesse sentido. Não que o cachorro mereça, mas, se eu não me engano, tem essa nomenclatura. E aí ele pode ter até 45% de quebrado, 5% de manchado, 12% de gessado. Então, quanto pior a característica dele, vai aumentando a classificação no tipo e ele chega até o tipo 5. Entre os subprodutos e produtos, né? A gente tem arroz integral, arroz parbolizado, arroz polido. E aí, se ele tiver com casca, a gente pode usar para ração, para cama, para Brasil, como a gente já falou. Falou o farelo gordo para ração e para óleo. A quirera para arroz polido ou quebrado para cervejarias em ração. E outros a gente pode obter amido de arroz, farinha de arroz, arroz pré-cozido, cereais matinais, arroz expandido, saquê, óleo de arroz. Então eu tenho aí vários subprodutos que a gente pode produzir a partir do arroz. E aí, para acabar, para a gente finalizar, a gente tem o cereal, que eu digo que é o queridinho de quem está começando a fazer dieta. E também o queridinho das borboletas, que é como eu já falei várias vezes na aula da gente, né? O povo quer fazer dieta, a primeira coisa que compra é uma caixa de aveia. Come uma vez, 2 vezes, 3 vezes, esquece lá na prateleira. Você só vai lembrar dela quando você abrir o armário de sua casa e sair uma borboleta voando de dentro. Você diz, oxi, uma borboleta de onde é que vem? Pode olhar na caixa da aveia. Tá vindo de lá. E aí nasce uma coisa, tem umas teias de aranha dentro assim, ó. É de lá que vem. Então hoje é um cereal de excelente qualidade nutricional. Ela é considerada um cereal rico em proteína, tem uma boa concentração de óleos bons, especificamente. Tem uma fibra de excelente qualidade, que é a beta-glucana,
E ainda tem um teor de nutrientes após o processamento bastante interessante, quando a gente come tanto farelo quanto o germe. Então tem a série de possibilidades aí. Então essa estrutura do grão da aveia, né? Ele tem esse formato, essa característica aí, propriamente falando, né? Essa estrutura. Ele pode ser classificado em grãos longos ou grãos curtos. Pode ter o grãos descascado ou apresentar alguns materiais estranhos, mas essa é a classificação básica que a gente tem. Então, aqui é o resumo do beneficiamento. Então, você recebe o grão, faz a limpeza preliminar dele, depois você faz uma limpeza mais apurada, que depois de limpo ele é classificado em relação ao tipo que a gente acabou de falar. Descasca ele, faz uma estabilização e uma pré-tostagem, né? Essa estabilização para você verificar se a umidade está boa, se a quantidade de proteínas está boa, você verifica qual é a característica dele. E pós-tostagem, você vai ou para a floculação, que aí você produz flocos de aveia, ou ele é cortado para posteriormente ser flocado, e aí você tem flocos médios e finos, ou para ser moído, que aí vira farelo ou farinha. Então a gente tem essas características. Lembrando que quando eu falo do teor de nutrientes para a alimentação humana, o melhor seria o grão, o farelo, né? Na ordem é farelo, flocos e farinha. Essa é a ordem de qualidade do produto para consumo humano. Esse copo fica quentinho, ainda é personalizado, ó. Ganhei de uma aluna no Dia dos Professores. Falando especificamente da fibra, mas só para exemplificar, porque não é nosso foco, né? A beta-glucana é uma excelente fibra presente dentro da aveia, mas aí tem um porém, que eu acho que eu já falei para vocês em outros momentos. Fibra só tem boa funcionalidade consumida crua. Então você que faz seu mingauzinho de aveia, achando que tá lá, fechando sem ser feriado, por estar consumindo uma quantidade boa de fibra, esqueça. Porque o gel que ela formaria no seu intestino para fazer a depuração e a limpeza está formando na panela. Então o que você vai consumir posteriormente é só carboidrato, não é mais fibra, porque já está gelatinizada antes. Então ela sofre esse condicionamento anterior. Deixa eu terminar logo. Deixa eu mandar logo. Peraí, que é um BO aqui. Mas eu resolvi em 1 minuto. A parte ruim dessa aula virtual é que vocês ficam muito mudos. Eu posso estar tudo dormindo aí ainda enrolado. Ou estão na academia, ou estão assistindo Bom Dia. Ixi, antes era com Fátima, agora com quem? Ah, com Patrícia Poeta. É porque você tá gravando a aula, professor, para não atrapalhar, entendeu? Olha, Eu tô cheia tá de bom. pergunta aqui. Pode perguntar. Ó, o senhor falou que quando é feito o mingau, fica ali, né, na panela. Então, aqueles pães que falam 7 grãos, é, é bolo de aveia, então não tem fibra nenhuma ali? Não, ali tem, porque normalmente ele foi feito pelo amassamento. Ele não tem líquido para gelatinizar, né? A quantidade de líquido que é utilizada é para a formação da massa. Então, se realmente foi adicionado fibra ali, para ser 7 grãos, para ser rico em fibra, vai ter. Hoje o grande problema é que muita gente promete e pouco cumpre. Mas o problema é temperatura, líquido por um período de tempo. Eu gelatinizo antes. Esse que é o grande porém. Entendi. Mas aí tem uma saída. O que eu ia falar era justamente isso. A saída é,
Você quer continuar tomando seu mingauzinho de aveia? Tipo, você é uma pessoa meio idosa igual eu? Porque eu digo que assim, a gente se torna idoso quando a gente começa a gostar de sopa e mingau à noite. Aí você pode saber que você está no pé lá na fila de prioridade. E aí o que você faz? Fez seu mingau, pega um pouco da aveia crua e bota por cima, né? E aí você dá uma equilibrada no negócio. Então você não deixa de consumir, mas você melhora a característica daquela preparação de um modo geral. Inclusive, eu sempre digo que às vezes nós, como os nutricionistas, que vamos intervir no hábito alimentar de alguma pessoa, não é interessante você fazer mudanças drásticas no início, porque ela não vai se adaptar. Então, isso é uma das alternativas que você faz para melhorar o hábito dela e com o tempo você vai melhorando as outras coisas. Então, para começar, bota um pouquinho de aveia crua em cima, né? Principalmente se for o farelo, melhor ainda. Eu sempre digo assim, aqui em casa o povo faz assim, né? Faz farinha, usa farinha de aveia para fazer o mingau e bota o farelo por cima. Então, tem os dois para garantir esse aspecto de equilíbrio. Então, hoje, a fibra da aveia, ela tem unidades de glicose, né? Então, são cadeias de glicose agrupadas com o que a gente chama de ligações glicosídicas, beta-1,4 e beta-1,3. O que isso interfere, professor, beta-1,4 e beta-1,3? Essa ligação química que elas possuem facilitam com que elas formem um gel mais fortemente falando. Então, é um gel mais eficiente, vamos dizer assim, né? E essa glicose presente é o que eles chamam de beta-delta-glicopiranosil, que ela tem essa capacidade de transformação melhor, que é muito parecida com o que está na chia, que precisa ser hidratada para ser formada. Não confunda a formação de gel da aveia com a formação de gel da chia. Elas têm estruturas similares, mas no caso da chia é o oposto. Eu já ia perguntar isso, referente à diferença de grão e semente, porque a chia é semente, né? Mas ela estaria qualificada nessa questão aí? Não, eu não vou entrar nem na classificação de semente, não. Vamos para o gel especificamente, porque o gel da chia é um gel tipo esponja. Então, a esponja, para funcionar, você precisa apertar ela no lugar. E aí, você aperta, ela absorve. É isso que acontece se é a chia. A beta-glucana, ela não é uma esponja. A beta-glucana, ela abraça. Então, para abraçar, o abraço precisa se formar onde ele está. Então, é uma comparação meio estranha, mas que acho que ajuda a entender. Eu preciso formar o gel com aveia no seu intestino, para que aí ele vai abraçando tudo ali que não tá bom e jogue para fora. O gel da chia é antes. Eu formo o gel antes para que ele chegue no seu intestino, absorva e saia. Além disso, eles ambos interferem na saciedade. Então, são soluções viscosas em forma de gel que tem essas propriedades especificamente. Em ser semente, em ser cereal, o que vai diferenciar vai ser o conteúdo de nutrientes que elas possuem. Mas, no caso do gel, pouco interfere, né? Por ser semente, elas têm um pouco mais de gordura do que de proteína e do que de carboidrato, enquanto que o cereal tem mais carboidrato do que gordura e outras coisas. Então, nutricionalmente falando, elas são diferentes nesse sentido, por assim dizer. O mesmo aconteceria com o psyllium? O psyllium se caracteriza da mesma forma que a chia ou como a aveia? O psyllium, ele se caracteriza mais pela aveia do que pela chia. Porque o psyllium você come ele na estrutura meio que in natura, vamos dizer assim, né? Eu vejo mais na forma de pó. Eu tenho até um que eu ganhei aqui, que eu não olhei ainda a composição dele. É isso mesmo. Ele funciona mais como uma forma de pó, então ele vai formar esse gel lá no seu intestino para ser formado. Só que cada gel, gente, ele tem uma identidade diferenciada. Eu não posso dizer que a beta-glucana é igual ao psyllium, que é igual a chia. Qual é melhor? Depende. Para que você quer? Então, assim, isso são coisas que aí vocês vão ver lá em dietoterapia, com Sandra, com outros professores. Mas, assim, cada um deles vai ter uma funcionalidade diferente. Por exemplo, se eu vou falar para gordura, a beta-glucana é excelente. Aí eu tenho dislipidemia. Maravilha. Para dislipidemia, a chia, muito boa. Psyllium, mais ou menos. Psyllium ele é muito bom para quem está com problema com glicose já. Então,
eles vão ter funcionalidades diferentes pelo receptor, pela forma, pela afinidade, pelas outras coisas que aí não é tanto nossa área aqui especificamente. Mas assim, por isso que eu digo que quem não sabe rezar xinga Deus, né? Porque a gente precisa ir num profissional que entenda para orientar a gente adequadamente sobre isso. E aí vocês têm outros professores de clínica que vão poder melhorar, elucidar melhor isso para vocês, mas cada um tem sua funcionalidade. Então, o psyllium, a aveia, a chia e todos os outros fontes de fibra são extremamente boas. O que a gente precisa, enquanto brasileiros, enquanto população de modo geral, é aumentar o consumo, independente de qual seja. E aí depois você refina qual é o melhor para a sua funcionalidade especificamente. Lembrando que quando eu falo do gel, quanto mais eu aumento a temperatura desse gel, ele proporciona melhor proporciona uma queda temporária da viscosidade. Então, por exemplo, enquanto está na panela lá, que eu estou mexendo, ele está líquido. Desliguei o fogo, ele vai engrossar. Então, a temperatura é inversamente proporcional à capacidade de viscosidade que se tem. Então, é a característica típica que a gente tem. Hoje, o que a gente trabalha quando a gente fala da beta-glucana, né? Ela vai ter uma interferência direta no colesterol, principalmente no colesterol sérico, porque ela vai intervir na metabolização do LDL colesterol. Ontem eu estava assistindo um vídeo bem interessante, muito interessante. A gente tem um canal no YouTube chamado Alô Ciência, que para mim, em vez de vocês assistirem TikTok, essas coisas, vocês deveriam assistir uns canais como esse. Por quê? Porque o Alô Ciência, ele fala fisiopatologicamente o que acontece. Então ele deu uma explicação assim muito boa do que é o LDL, do que é o VLDL, do que é o HDL, como funciona. Porque, por exemplo, a gente tem o hábito de dizer que o LDL é a gordura ruim, né? A gente tem essa nomenclatura. E aí ele chama a atenção de que não é uma gordura ruim. A diferença é a funcionalidade dela. Ruim é você que está com o seu hábito errado. Porque o LDL, toda a gordura que você come na sua alimentação, ele vai parar no fígado, através da veia porta, principalmente, né? É formado quilomicro e vai lá para o seu fígado. O fígado transforma isso em colesterol. O LDL, ele, na intenção de limpar o fígado, ele tira o colesterol é transformado em VLDL, e aí o LDL pega o VLDL e joga na corrente sanguínea, para a intenção de você colocar para fora do corpo. Essa é a intenção. Só que você come tanto e está tendo tanto colesterol que ele não consegue ser destruído antes de ser sintetizado um novo. Então fica uma quantidade muito grande. E aí ele começa a acumular nas placas das artérias, e aí seu sistema imunológico começa a desencadear uma reação imunológica para isso, que é a famosa placa de heteroma. Então, é isso que acontece. E o HDL vai lá avisar o LDL: ei, meu amigo, bora, saia daí, já deu sua hora, bora bater o ponto, e encerra a funcionalidade. Então, não é que ele é ruim, a gente é que usa ele mal, vamos dizer assim, né? Então, a principal interferência da beta-glucana vai ser no colesterol, né? Como eu falei, ela interfere diretamente nessas lipoproteínas, principalmente o LDL, porque ela ajuda a pegar o LDL que está ali sobrando e ser eliminado nas fezes. Ela vai interferir na absorção da glicose, porque ela evita que a glicose seja absorvida quando você consome em conjunto. Porque aí é o que vocês já devem ter visto, principalmente na internet ou com outros professores, que a gente deveria ter sempre fibra e proteína nas nossas alimentações. Por quê? Porque isso eu condiciono a digestibilidade diferenciada desses nutrientes. Ela vai ter um efeito protetor contra o desenvolvimento de câncer do cólon, porque quando ela fermenta no seu intestino grosso, ela vai ajudar na formação de uma substância chamada de butirato. E o butirato, ele é antimutagênico. Então, evita a formação de câncer do colo a partir da presença da fibra, de um modo em geral. Então, o butirato, ele ajuda a renovar as células do seu intestino grosso, melhorando a funcionalidade de um modo em geral. O que eu tenho como fonte de beta-glucana também? Cevada, alguns legumes, cogumelo, shiitake, cana-de-açúcar, arroz, trigo e milho. Óbvio que em quantidade infinitamente menores, mas eles também possuem, então cada um deles com a sua funcionalidade e sua característica de um modo em geral. E aí a aveia tem maior quantidade quando eu comparo com os outros, aí como todo. Até porque aqui dessa lista a gente come arroz, come milho, come trigo refinado, que não conta muitas vezes. Agora, cevada, em geral a gente não come. Legumes tem quantidade muito baixa. Cogumelo shiitake, raramente.
Cana-de-açúcar a gente chupa, a gente não come o bagaço. Só a vaca ou os outros animais é que vão desfrutar dessa beta-glucana aí presente. Em geral, essa característica, então, a aveia é nosso principal. Então, farinha de aveia, o indicado é para produção de pães e outros produtos de panificação. Floco de aveia, mingau, papas, entre outros. Por quê? Porque o floco é pré-cozido. Então, eu adianto a preparação. Fica rápido, mas eu consigo preparar mais cedo o produto. E o farelo para acompanhar frutas, tapioca, preparações prontas. Não adianta eu aquecer o farelo que ele vai perder a funcionalidade dele. Eu posso oxidar as gorduras boas presentes dentro dele. Então, o ideal é consumir ele na sua condição natural. Então, é isso que acontece. E aí, basicamente, esses são os 4 principais cereais que a gente consome no nosso dia a dia. Cada um deles com sua funcionalidade e a sua característica. Show. Cada um deles com sua funcionalidade e sua característica, e que a gente precisa entender desse processamento para poder escolher e indicar melhor os produtos que a gente tem. Como aqui, se eu passar um vídeo para vocês não fica tão bom para a gente ver, eu prefiro mandar os links para vocês, aí vocês assistem, mostrando como é o beneficiamento do trigo, como é o beneficiamento do milho, como é o beneficiamento do arroz. Que aí, cada um deles você vai entender tudo isso que eu falei, principalmente quando eu falo fubá integral. Por que o fubá integral é mais gostoso? Por exemplo, eu faço um produto com fubá mimoso e faço um produto... É porque aqui não é tão comum, mas, por exemplo, lá no meu interior a gente come galinha com canjiquinha. Professor, o que é isso? Galinha com canjiquinha. O grão do milho quebrado em pedaços meio grosseiros. A gente faz a galinha cozida e cozinha esses pedaços do milho junto com a galinha. Então, fica tudo junto assim. Quando o milho é integral, o sabor, gente, é infinitamente melhor do que quando o milho é degerminado, né? Quando ele passa na canjiqueira. Isso por quê? Porque lembre que o germe é a maior fonte de gordura. E gordura dá sabor às preparações. Então, se eu tirei a fonte de gordura do grão e preparei o produto sem a gordura, o sabor vai ficar diferenciado. Então, quando eu uso um grão integral para preparações tipo essa, assim, que eu uso o grão inteiro, vocês vão ver que o sabor, a palatabilidade é infinitamente melhor do que outras preparações. Então, eu tenho características diferenciadas para cada um desses subprodutos. Lembrando que, qual é o problema hoje? O povo preza muito para estética. Então, quando eu vou para estética, né, o produto que ele é refinado, ele fica esteticamente mais branco e nutricionalmente pior. Então, vai muito da habilidade, da necessidade, da característica de cada um especificamente. Mas a gente tem essas definições e características para cada um desses subprodutos de um modo em geral. Lembrando que toda farinha produzida no Brasil, desde 2001, se eu não me engano, eu sempre troco a data, mas acho que é 2001, se 2001 não for do iodo no sal. Mas existe um programa de suplementação de todas as farinhas produzidas no Brasil, com exceção de farinha de mandioca, né? Que elas obrigatoriamente têm que ser fortificadas com 4,2 miligramas de ferro por 100 gramas do produto e com 150 microgramas de ácido fólico por 100 gramas do produto. Então, toda farinha de arroz, de trigo, de milho e de aveia que for produzida no Brasil, ela obrigatoriamente tem que ser vendida com essa fortificação. Isso para evitar anemia e para evitar a formação de espinha bífida. Tanto que hoje a gente praticamente não vê mais falar, né? É um programa muito bom, que deu super certo, funciona super bem, e que inclusive esse veio substituindo um hábito que antigamente existia, que aí eu não sei se todo mundo conhecia, que era a suplementação, principalmente de mulheres, com sulfato ferroso. Que aí o ferro, na forma ferrosa, não tem boa acho que o termo não absorve bem. Resolver tudo isso aí. Não absorve tão bem e era muito ruim de tomar, né? Ele tinha um gosto muito ruim, ele tinha um amargor que perdurava na boca por um maior período de tempo, então a gente tinha essas características. E que hoje, com essa forma, eu garanto a característica de saúde e não tenho essa problemática como um todo. Então, aqui no slide já tem um vídeo especificamente, mas eu vou mandar os links para vocês falando sobre isso. E aqui em cima tem um artigo
Ele é um artigo velho, ele é de 2013, mas ele é muito bom para a gente entender as propriedades físico-químicas e funcionais da casca de aveia in natura e branqueada, que é sobre isso que a gente estava conversando e Yasmin estava perguntando, é sobre essas funcionalidades da fibra de um modo geral. Então, esse artigo ele esclarece bastante sobre essa questão dos tipos de fibra, sobre a característica de cada uma dessas fibras, sobre alguns desses aspectos. Então, traz esse aspecto bem marcante. Então, aqui estão todas as referências. E aí, a gente finaliza por aqui nossa aula online de hoje. Confesso a vocês que... Vixe, tinha muito comentário aqui. Fiquei confuso em relação a farelo, floco e farinha. A ordem de qualidade seria farelo, floco e farinha. É isso mesmo. Você colocou certo aqui, Laura. É isso mesmo. Farelo, floco e farinha são os melhores. Por quê, gente? Porque farelo é a casca triturada. Então, a casca triturada vai ter mais fibra, vai ter mais minerais, principalmente, então, onde eu tenho mais nutrientes. O floco, ele é parte da estrutura pré-cozida. Então, é como se eu tivesse dado um choque térmico nele, mas ele mantém a estrutura um pouco conservada. Então, quando eu pego, por exemplo, um floco de milho, você observa que ali tem uma estrutura mais grosseira, mas que ele está pré-cozido. Só isso. Já a farinha, eu tive que fragmentar maior o produto para garantir uma digestibilidade, uma utilização melhor. Então, eu perco parte da fibra. Nesse ato de triturar, eu perco parte dos minerais. Então, as perdas são maiores na farinha do que no floco. Então, na ordem é farelo, floco e farinha, como você colocou mesmo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Confesso que eu prefiro presencial para ver a cara de vocês, se eu estou falando besteira, se eu não estou falando besteira e tal. Mas é o que temos para hoje. Vocês viram que nem 60% da frota está rodando, né? Tá tendo pouquíssimo ônibus mesmo nas ruas, então foi a melhor escolha que a instituição fez, foi colocar essa aula virtual. Lembrando que quem chegou depois, não esqueçam de mandar hoje o cronograma do projeto de extensão para a Mariana dar uma olhada e mandar lá no portal para garantir o desafio 1. Então, todo mundo garantindo aí seu negócio. E sobre a chamada, eu consigo pegar pelo Teams mesmo, quem entrou, quem saiu, tá tudo aqui, fica registrado. Então, um ótimo dia para vocês. Aproveita aí que hoje não vai precisar fazer um tanto deslocamento para ir para faculdade, né? Estudem. As notas eu já postei. E aí, o que eu vou fazer, gente? Segunda-feira, se vocês estiverem na faculdade, vocês podem me procurar na sala 605, que eu vou estar com as provas. Ou então eu vou deixar com Mariana na coordenação, vocês passem para pegar com ela. Mas as notas já estão no portal. Beleza? Então, um abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu parar essa gravação. Tchau, obrigada. Valeu.